Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e perseguem. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo. Nós já vamos entrar no ar. Muito obrigada pela sua presença. E é um mês de festa junina. Pegue o seu par e nós vamos. Ihu! Aumenta aí, Gu. É um forró do bom, é um forró. É um forró do bom, é um forró. É um forró do bom, é um forró. Tá no ar? Forró do bom é cheia de amor. Forró do bom é que na festa do Senhor. Forró do bom é cheia de amor. Forró do bom é que na festa do Senhor. Forró do bom pra quem sabe dar valor. Recheado de amor é que na festa do Senhor. Forró do bom pra quem sabe dar valor. Recheado de amor é que na festa do Senhor. Vem cá e vamos se afrouxar pra dançar. Pega a alegria e joga a tristeza pra lá. Vem cá e vamos se afrouxar pra dançar. Pega a alegria e joga a tristeza pra lá. É nesse clima de alegria, é nesse clima de forró. E eu tenho certeza que você sentiu vontade de dançar. Então, pode dançar! Forró do bom é aqui na Clube 101.1 FM da cidade de Altinópolis. Nesse mês maravilhoso, nesse mês abençoado, depois do Natal, pra mim é o mês mais lindo do ano, porque é um mês de festa junina, é um mês de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, é mês de aniversariantes. Vem cá, meu irmão, se afrouxegue nesse calor do Espírito Santo, se afrouxegue nesse dia que nós vamos falar sobre São Pedro. É o forró, é o forró do bom da 101.1 FM. Nós não vamos poder ter festas juninas nas escolas, na praça. Nós não vamos ter as comemorações dos quitutes gostosos, mas aqui na 101.1 FM, aqui vai ter. Forró do bom recheado de amor, recheado do Espírito Santo, recheado dos anjos, recheado da presença da Virgem Maria. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, que está sintonizado na 101.1 FM da cidade de Altinópolis, estado de São Paulo. Seja bem-vindo você que está acompanhando aqui pelo Facebook. Nós estamos em clima de festa junina, nós estamos em clima da alegria, porque festa junina é festa, é alegria, é quentão, é chá, é quitute, não é mesmo, Gustavo? Com certeza, já chegou, né? Já chegou o Espírito Santo junto comigo, essa irmãzinha maravilhosa, nós que estamos representando o grupo de oração. Então sou eu, Paulette, quero abraçar você nesse clima, nesse momento carinhoso do Espírito Santo, junto com a minha irmãzinha Andresa. A paz, amada! Boa noite, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, salve Maria Santíssima. É um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe imensamente a noite de cada um. Deu vontade de dançar, não deu? Deu, irmão. A gente não resistiu, porque o Espírito Santo já chegou! Sanfoneiro, traz o fogo do Espírito Santo para nós, porque nós queremos ter o fogo, ter a alegria
nesse clima de festa junina. São Pedro, intercedei por nós. O Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou. O Espírito Santo, o Espírito Santo já chegou nas minhas mãos, já chegou nos meus pés, já chegou em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, olha lá o Espírito Santo chegando até você, porque para o Espírito Santo não tem limites, para o Espírito Santo não tem barreiras, não tem fronteiras, ele vai onde, quando, como e aonde ele quer, não é, amada? Isso mesmo, o Espírito Santo ele vai longe, o Espírito Santo sopra longe. O Espírito Santo sopra longe e eu peço que a fogueira do Espírito Santo, que a fogueira de São João, de Santo Antônio, de São Pedro, que a fogueira de todos os santos chegue aí na sua casa, de onde você estiver nos acompanhando, que esse fogo, essa alegria junina chegue na sua casa. Tchum! Mandar essa música especial para o Tiago. Padre Tiago adora essa música. Padre Tiago, que o raio do Espírito Santo esteja alcançando o Senhor aí, onde o Senhor estiver, que o fogo do Espírito Santo esteja aí. É, clima gostoso de forró, de sanfoninha, dá vontade de, Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo, ele entra, ele mexe, ele transforma. O Espírito Santo é capaz de transformar até o nosso gênio, o nosso caráter. O Espírito Santo é capaz de nos fazer santos. Ele é capaz? Não. Vou corrigir aqui que eu falei errado. O Espírito Santo tem o poder, e só ele tem o poder de nos santificar. É o santo que nós vamos falar hoje. São Pedro, que é celebrado no dia 29 de junho. E um detalhe, eu tenho a graça de nascer, Andresa, no dia de São Pedro. Olha que benção, irmã. Eu poderia se chamar Pedrita, né? Mas, graças a Deus, Paulete. Que é o diminutivo de Paula. Mas então, como eu dizia, junho são os dias festivos de São João, Santo Antônio. E hoje não é dia de São Pedro, mas essa semana nós estamos falando da vida desses santos. Ontem a Tamires falou de São João, hoje vamos falar um pouquinho de São Pedro, amanhã será falado de São Paulo, quinta-feira Santo Antônio e na sexta-feira, para fechar com chave de ouro essa semana, aquele que fez São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São João, o Santo dos Santos, Jesus. Nós vamos falar com a Cíntia do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. É uma semana especial, né, amada? Muito abençoada. É uma semana de festa, de clima. Então, o Espírito Santo transformou a vida desses santos. Então, por isso que eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés. Como será que Pedro era? Será que Pedro já vivia em santidade? Será que Pedro já veio pronto? Ou o Espírito Santo precisou mudar aquele caráter, aquele gênio, aquele sistema? Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Pedro, é o que nós vamos aprender hoje, né, amada? Isso mesmo, irmão. O Espírito Santo transformou uma nova pessoa. Esse que faz nova todas as coisas. Olha a leitura que eu vou fazer agora para você. Preste atenção. Eu vou começar com essa leitura. Então, Jesus disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 17 até o versículo 19. É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos ouvir uma canção que fala sobre Pedro.
E em seguida, nós vamos entrar numa intimidade, conhecendo mais a vida desse santo, desse homem Pedro, como ele era antes do Espírito Santo e como ele foi depois que o Espírito Santo chegou na vida dele. Que alegria receber vocês aqui, né, Andressa? Isso mesmo, irmã. É uma bênção para nós e uma bênção para Deus. Vocês estão dentro do estúdio conosco. Vocês estão evangelizando conosco. Se você quiser, você pode aqui, ó, compartilhar para que outros irmãos possam assistir essa live. Agora, preste atenção na letra dessa música. É da banda Dom, chama Canção de Pedro. É maravilhosa. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Nós temos uma missão: levar o reino de Deus. Os passos do meu E foi esse chamado que Pedro recebeu na vida dele. Um pescador que jogava as redes e pescava peixe. Mas após um chamado, após o batismo do Espírito Santo, nasce ali um novo homem. Nasce ali o pilar, um dos pilares da nossa igreja. Ele deixou de ser pescador de peixes e se tornou um pescador de homens. Diz a palavra que Jesus dá a ele o controle das ovelhas, onde Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E é o que nós vamos aprender hoje. Fica aqui conosco. É uma semana especial dos santos. É uma semana especial de alegria. vou falar, sem medo a toda alma Que encontrar. vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples pescador, Chamado por Deus a buscar outro mar. Essa canção é da banda Dom, uma banda católica, Canção de Pedro, que narra, que fala, que explica tudo que Pedro é para nós. Um homem simples, um pescador, que recebe um chamado de Jesus na beira da praia, abandonar aquela vida, abandonar tudo e se tornar um pescador de almas para o reino de Deus. Então Pedro, ele é muito importante para nós, porque ele é um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, aonde ele viveu as suas fraquezas, humano que era demais, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não olhou para a negação de Pedro. Jesus olhou para a transformação que o Espírito ia fazer na vida daquele homem, porque Jesus olha a nossa alma, o nosso interior. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro hoje, porque antes dele se tornar um apóstolo, o nome dele era Simão, filho de Jonas. Ele era pescador, nascido lá em Cafarnaum. Ele era casado, ele tinha apenas um filho. Ele tinha um irmão. O irmão dele se chamava André, que também foi chamado para ser um apóstolo. Então Pedro era irmão de André, também apóstolo, também teve esse chamado. Pedro era casado e tinha apenas um filho. E Pedro, tudo indica que morava com sua sogra, segundo a tradição da igreja, baseada nas escrituras, morava na região de Cafarnaum. Ele e sua esposa, né? A esposa de Pedro tinha posses, ela era bem financeiramente, dizendo assim, mas mesmo assim Pedro era pescador.
homem humilde, sem estudo, né? Então, segundo a tradição da igreja, ele se tornou um apóstolo, deixou de ser Simão. O nome Simão significa mole, significa tranquilo, assim, meio que, entre aspas, medroso. Mas após o chamado, após receber o batismo no Espírito Santo, após a vinda de Pentecostes, ele se tornou guerreiro, ele se tornou ousado, ele se tornou destemido, ele se tornou cheio, um homem cheio do Espírito Santo. E segundo a palavra de Deus, ele era tão cheio do Espírito Santo, porque após o início da igreja, a missão, as primeiras pregações de Pedro, até a sua sombra, até a sombra de Pedro, batizava as pessoas no Espírito Santo. Isso mesmo, irmã. Nos artigos da Igreja Católica fala que quando Jesus chamou Pedro, ele chamou ele de Ceifas, que quer dizer pedra, rocha. Então Pedro foi a pedra angular da Igreja Católica. A igreja foi fundada na missão dos apóstolos. Por isso que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja, que nunca será destruída, nunca será abalada. Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana, perseguido. Pedro deu a sua vida por Jesus e foi crucificado também numa cruz, mas de forma diferente, né, Andressa? Isso mesmo, irmã. Pedro, quando foi para Roma, ele foi perseguido, porque na Roma era perseguição a cristãos, eram martirizados, e Pedro foi perseguido e martirizado. E a pedido dele, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque ele não sentia digno de morrer igual a Cristo. Qual a importância de Pedro para a igreja? Não preciso nem falar a importância deste homem, que um simples pescador, sem nenhum estudo, sem nenhuma instrução, após dizer o seu sim para Jesus, se entregou, começou a acompanhar Jesus, viu todos os milagres, acompanhou, ele era companheiro de Jesus, ao ponto de andar sobre as águas quando Jesus apareceu para eles. Quando Jesus ressuscitou, está lá em Mateus 14, versículo 29, onde Jesus fala: Pedro, vem. E Pedro, quando fixa o seu olhar em Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, vem dizer que Pedro era um homem tão cheio do Espírito Santo, e eu repito, era um homem tão cheio do Espírito Santo, que não era ele, mas através dele, o Espírito Santo batizava as pessoas. Não é isso, amada? Isso mesmo, irmã. Pedro era o sinal da graça de Deus. E Deus nos chama hoje para ser sinais da graça dele na vida do próximo, na nossa casa, porque a nossa casa são pequenas igrejas domésticas, onde Deus nos chama a evangelizar o próximo, aquele que está ao nosso lado. A tradição da Igreja Católica nos ensina que Pedro era de um temperamento sanguíneo. Isto é, ele tinha um temperamento assim, sangue quente, né? Já gostava de reagir na hora. No entanto, que quando os soldados foram de encontro para prender Cristo, ele pegou a sua espada e já cortou a orelha de um dos soldados. E isso quer dizer que ele tinha um temperamento sanguíneo, um temperamento quente, né? Mas ele tinha ação imediata. Ninguém foi tão falante, tão vibrante e tão decisivo como Pedro. Amava o Senhor intensamente e era seu companheiro de todas as horas, companheiro de Jesus. Então, com todo esse temperamento sanguíneo, ele teve a coragem de negar Jesus 3 vezes, mas também de se arrepender e de dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ali fundou-se a Igreja Católica. Isso mesmo, irmã. E olha que lindo, porque o Padre Tiago e o Padre Cardoso são os nossos pastores, aqueles que arrebanham as ovelhas, que somos nós. Assim como Pedro arrebanhou toda aquela pastoral de apóstolos, de pessoas que seguiam a Jesus, o Padre Tiago e o Padre Cardoso também arrebanha nós, nos traz para junto de Cristo. Os nossos sacerdotes são Cristo para nós.
Os nossos sacerdotes representam Jesus para nós. Os pilares da nossa igreja foi São Pedro e São Paulo. E hoje os nossos sacerdotes, muito bem falado agora pela Andresa, são Cristo para nós. Eu quero também fazer uma leitura aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 16, para você entender o que é ser um homem cheio do Espírito Santo, como Pedro era. Um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, quando ele abre a boca, acontece curas, milagres, prodígios e sinais. Então, a palavra de Deus é a Bíblia, é a palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: de tal maneira, quando Pedro saía para pregar, traziam os doentes para as ruas em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Como é que os primeiros apóstolos evangelizavam? Eles iam de 2 em 2, eles iam nas comunidades pregar a palavra de Deus. Eles pediam, clamavam, mas tudo isso depois da vinda do Espírito Santo. Por isso que eu disse para você, há um homem, Simão, antes do batismo, e a Pedro, porque Jesus trocou o seu nome de Simão para Pedro. Quando ele recebe o batismo, se torna ousado, destemido, ungido. Agora você pensa, ele ser o nosso primeiro Papa, olha a importância da fundação da nossa Igreja Católica, não é mesmo, amada? Isso mesmo, irmã. Como eu tinha dito, Pedro, a pedra angular, ele foi escolhido por Cristo para ser a base sólida da igreja, que é a nossa mãe. E como você disse, os padres são muito importantes para nós, por quê? Porque Jesus disse para Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O que isso quer dizer? Todo pecado que nós confessamos ao sacerdote pelo sacramento da penitência, quando nós confessamos e o padre nos dá absolvição, o nosso pecado está desligado na terra e desligado no céu. Quando nós não confessamos, segundo a palavra, nós estamos em pecado. Se eu não confesso e morro, eu levo para o meu julgamento, para o juízo final, esse pecado. Isso mesmo, irmã. É importante falar sobre a confissão nessa parte, porque a confissão, ela absorve os nossos pecados e a gente se torna puro de novo diante de Deus. A palavra de Deus vem dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, depois você pode ler na sua casa, que Pedro teve muitos momentos de intimidade, de unção, de fervor, aonde ele narra, eu vou ler só um versículo aqui, ó. Pedro dizendo, eu estava orando e fui arrebatado em espírito. O que é isso, eu fui arrebatado? Ele teve um momento do batismo no Espírito Santo, ele teve ali um momento de uma visão, onde ele via uma grande toalha presa pelas 4 pontas, descia do céu até mim. Isso quer dizer que o Espírito Santo já usava de Pedro para batizar as pessoas, para converter as pessoas, para perdoar os seus pecados, e ali ia se fundando a Igreja Católica. Como que as pessoas acreditavam? Porque os apóstolos se amavam. Os apóstolos tinham uma vida verdadeira. Eles pregavam o que eles viviam. As pessoas olhavam para os apóstolos e falavam assim, nossa, como eles se amam. Eu quero ser como eles. Então o testemunho de Pedro fez com que muitos se convertessem ao cristianismo. Isso mesmo, irmã, é a unidade na oração, é a oração em conjunto, um dando a mão para o outro e vai, como que eu posso dizer, irmã? Vai evangelizando as pessoas com a nossa vida. Hoje, eu e você somos chamados a ser pescadores de almas. Pescadores de almas para o reino de Deus. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa oração,
com o nosso conhecimento. Por isso que o Espírito Santo, ele age em nós, e através de nós, o Espírito Santo leva o batismo da verdade, leva ao cristianismo. Hoje nós somos chamados a ser Pedro, que negou Jesus muitas vezes. Nós também negamos a nossa fé muitas vezes. Mas cabe aí, o Espírito Santo nos dá o arrependimento. E nós sabemos que Jesus nos conhece, sabe do íntimo do nosso coração. Nós precisamos ser pescador de almas na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. O testemunho dos apóstolos convertia as pessoas. O nosso testemunho tem que converter as pessoas, né, amada? Isso mesmo, irmã, um testemunho de vida na sua casa, no seu trabalho. Testemunhe sobre a sua vida, sobre a sua conversão, porque o testemunho, ele é muito importante para converter almas. Não teve igreja sem o batismo no Espírito Santo. Não teve igreja sem antes a promessa se cumprir, que é o batismo no Espírito Santo. E aqueles homens medrosos, aqueles homens assim inseguros, após o batismo no Espírito Santo, nasce ali a Igreja Católica, feita por homens, mas fundada pelo próprio Jesus Cristo. A Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pecadora, sim, mas a palavra de Deus diz que essa pedra jamais será destruída. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo jamais será destruída, não é mesmo, Andresa? Isso mesmo, irmã, é para sempre a igreja. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? 6 minutos. 6 minutos? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. Eu quero ser como Pedro, Senhor. Eu quero ser firme na rocha. Eu quero testemunhar com a minha vida, Senhor, o amor que eu tenho por Ti, pela igreja, pelo Evangelho, pelos mandamentos. Senhor, eu quero Te louvar e Te agradecer pela vida de Pedro, por esse santo, São Pedro, por esse dia tão especial que nós celebramos no dia 29 de junho. Nós queremos ser homens e mulheres que defendem a sua igreja, que dão a vida pela igreja. Neste tempo de pandemia, nesse tempo que muitos não estão podendo ir na igreja. O Papa Francisco falou na semana passada que quando a pandemia voltar, muitos não voltarão com ela. O que será que o Papa quis dizer com isso? O Papa quis dizer que muitos vão negar a fé, que muitos não vão voltar com a igreja, mas que voltem aqueles que são fiéis ao Senhor, que têm a fé alicerçada na rocha, como Pedro. Isso mesmo, irmã. Deus chama cada um de nós a professar essa fé cristã. A fé baseada na fé de Pedro, uma fé de rocha inequebrável, uma fé de fortaleza que nos fortalece. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos dar essa fé de Pedro. Um exemplo tão maravilhoso, mais recente na nossa igreja, nosso Papa Francisco, que é uma bênção. O Papa Bento XVI também foi uma bênção. Mas um Papa que representou muito bem Pedro para nós foi o Papa São João Paulo II. Que eu peço para você, sempre que você for fazer suas orações, peça ao Espírito Santo, invoque a presença da Virgem Maria, mas também peça a intercessão dos santos, nossos irmãos intercessores no céu. Peça a intercessão de São Pedro, de Santo Antônio, de São João, de São Paulo. Peça a intercessão de São João Paulo II. Peça a intercessão de Padre Pio. Peça a intercessão de Dom Bosco. Peça a intercessão de Santa Teresinha. Porque eles só foram santos porque tiveram seu encontro com Jesus pelo batismo no Espírito Santo. E tiveram uma vida em busca da santidade. Por isso se tornaram santos. É possível ser santo. A palavra de Deus nos diz: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então São Pedro foi santo sim. Apesar de seus pecados, apesar das suas fraquezas, ele é um exemplo de santidade para nós. Isso mesmo, é a luta contra o pecado. A luta contra o pecado é diária. E o nosso tempo
Nós lutamos contra esse tempo, mas ele já está se encerrando. Mas antes de encerrar, nós vamos entrar em oração. O Toninho pede oração para os seus familiares, por todos os ouvintes, por todos que estão acompanhando a 101.1 FM e que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço carinhoso lá para o Zé do Bronde, que aposentou, fez aniversário, Gu, no dia 6 de junho, e falou assim: você não falou do meu aniversário. Eu falei: calma, eu vou falar no dia que eu for falar de São Pedro. Você nasceu no mês de São Pedro, São João, Santo Antônio. Eu nasci no dia de São Pedro. Olha que presente de Deus para mim. Que graça! Você faz aniversário nesse mês, meu irmão? Então já receba os nossos parabéns. Que você seja firme na fé. Que você seja como São Pedro, Santo Antônio, São João e todos os santos, né, amada? Isso mesmo, irmã. Sede santos. Como vosso Pai Celeste é santo. Nós queremos impor nossas mãos. Para você que está acompanhando pelo Facebook. Para você que está acompanhando pela 101.1 FM. Nós desejamos que você honre a sua igreja. Nós desejamos que você honre a sua fé. Que você honre nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro fez. Um exemplo de fé para nós. Seja firme, seja fiel. Nós queremos agora clamar o batismo no Espírito Santo na sua vida. Impondo as nossas mãos, porque somos batizados, somos templos e morada do Espírito Santo. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós queremos pedir que você seja inflamado, encharcado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo, já vem nos encharcar nesse mar, ó Espírito Santo. Já vem nos levar às águas mais profundas, ó Espírito Santo de Deus, do teu amor, do teu querer. Vem, ó Senhor Jesus, falar no nosso coração, porque o nosso coração, Senhor, é onde o Senhor fala, é onde o Senhor dá testemunhos de vida para nós, ó Senhor Jesus. Já venha falar, Senhor, no nosso coração. Já venha falar, Senhor Jesus, tudo aquilo que tá, Senhor Jesus, nos incomodando, Senhor. Já vem fazer novas pessoas, ó Senhor Jesus. E que nós sejamos ousados como Pedro. Porque Pedro, ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor após o batismo no Espírito Santo, que até a sua sombra curava as pessoas. Não por ele, mas pelo Espírito Santo que habitava nele, o fundador da nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos, foi no começo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro! Viva! Que Pedro possa interceder por mim, pela Andresa, por você. Que São Pedro possa interceder pela nossa fé, pelo nosso testemunho. Primeiro Papa da nossa igreja. Aquele que caminhou sobre as águas. Aquele que viu quando Jesus chegou, eles ficaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Quando Jesus chegou, eles pegaram tantos peixes que mal conseguiam tirar da água. Esse homem que negou 3 vezes, mas não é isso que Jesus olhou. Jesus não olhou para a fraqueza de Pedro que negou, mas Jesus olhou para aquela pedra, para aquela rocha e disse: em você eu vou fundar a minha igreja e ela jamais será destruída. Isso mesmo, é a missão de Pedro e também a nossa missão de levar o Evangelho. Nós estamos aqui nesse momento na rádio todos os dias, porque nós queremos pescar almas para Jesus. Isso mesmo, irmã, pescar os nossos irmãos. Deus abençoe você, fiquem com Deus, na paz de Jesus e no amor de Maria.